A paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco neste culto para louvarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor Jesus. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar a todas as irmãs, mães, que Deus abençoe a todas, dando vida, graça, vida com alegria, digo eu. A alegria do Senhor é a nossa força, prosperidade, saúde plena, forças renovadas. Amém? Amados, nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos o texto que Deus colocou no meu coração. Tão logo eu recebi o convite, o Senhor ministrou o meu coração para estarmos nesta noite com o texto que se encontra em Lucas, no capítulo 8, dos versos 40 ao 42, e depois do 49 ao 56. É uma passagem bem conhecida, os irmãos conhecem. Fala acerca de uma família que passou por um problema muito grande, uma tristeza, uma dificuldade, mas louvado seja o nome do Senhor. O pai daquela menina foi até Jesus. E indo até Jesus, ele recebeu a vitória. Eu estou falando com os irmãos a respeito da ressurreição da filha de Jairo. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. É fato que os 3 evangelhos narram esse texto. Lucas narra, Mateus, Marcos, apenas João não relata, mas nós vamos ler Lucas, estou falando novamente para os irmãos abrirem suas Bíblias, Lucas no capítulo 8, nos versos 40 ao 42 e depois do 49 ao 56. Antes, porém, de lermos a palavra, eu te convido a orarmos ao Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos deu. A alegria do Senhor é a nossa força e nós precisamos da tua força. Meu amado, abençoa cada irmão, cada irmã, cada ouvinte da tua palavra nesta noite. Que possamos ser impactados com a tua palavra. Ó Deus, ministra aos nossos corações. Dá-nos uma palavra revelada, uma palavra de sabedoria, que ela entre no nosso coração e faça toda a diferença. Oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Leamos a palavra do Senhor. Eu estou aqui com a tradução, pode ser um pouco diferente da sua, mas o sentido é o mesmo. Vamos ler a palavra. Ao regressar, Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, ajoelhando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, disse: não temas, crê somente e será salva. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Versículo 51. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago, João e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riram dele. Aleluia, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele,
tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te, glória a Jesus. Voltou o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Queridos, o texto relata esse encontro maravilhoso de Jairo com o Senhor Jesus. Aqui no verso 40, o verso que acabamos de ler, a palavra vem nos dizer que estava uma multidão esperando Jesus. Ora, o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, por onde ele andava, por onde ele passava, multidões cercavam o nosso mestre. Aleluia! O texto do versículo 40 não diz o local, porém, segundo os estudiosos, eles entendem, eles falam que a cidade onde Jesus chegou, esse local onde se deu o encontro do Senhor Jesus com Lázaro, foi na cidade de Cafarnaum. A Bíblia diz que quando Jesus chegou nesse lugar, Jairo foi ao seu encontro. Ah, queridos, ele estava desesperado. Sua única filha, de 12 anos, estava doente e quase morrendo. Ao chegar até Jesus, Jairo, ao chegar até Jesus, Jairo se ajoelhou, se prostrou aos pés de Jesus. E é interessante que Marcos, quando relata esse episódio, esta passagem, aleluia, Marcos diz que Jairo implorou insistentemente e disse dessa forma: minha filhinha, aleluia, está morrendo, vem comigo, coloque as mãos sobre ela e ela será curada. Minha filhinha, olha que expressão carinhosa do pai Jairo para com a sua filha, coisa linda, né? Em dias que a gente vê tanto desamor, tanta dificuldade de relacionamento, a palavra do Senhor, aleluia, hoje nos mostra um pai amoroso com a sua filhinha. Ah, meus irmãos, ao falar desta forma, Jairo estava demonstrando não apenas que era um pai amoroso, mas Jairo estava falando com a sua alma, com o seu coração cheio de fé. Jesus me ajuda, Jesus me acode, Jesus tenha misericórdia de mim. Aleluia. Mas quem era Jairo? Você pode estar se perguntando, estamos falando Jairo. Quem era Jairo, irmãos? A palavra nos diz que Jairo era chefe da sinagoga. Em algumas traduções, a palavra diz príncipe da sinagoga ou principal da sinagoga. Vamos lembrar que no tempo de Jesus, as sinagogas, elas eram um local onde as pessoas iam para orar, adorar a Deus e estudar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos nos lembrar também que o local de sacrifício de festas judaicas ficava em Jerusalém. Mas na cidade de Cafarnaum havia uma sinagoga. E Jairo, ele era responsável para presidir, para organizar os trabalhos da sinagoga. Ou ele fazia os trabalhos, ou ele designava alguém para orar, para ler a palavra e para exortar os fiéis, para ajudar as pessoas que ali estavam a compreender melhor a palavra do Senhor. Aleluia! Podemos perceber que essa função de Jairo era uma função bem elevada, sim. Ele tinha uma posição elevada na cidade de Cafarnaum e ele era um homem religioso. No entanto, Jairo estava passando por uma situação muito grave. Amados, coisa terrível
é a enfermidade quando entra no nosso lar, não é verdade? Você que é pai, você que é mãe, sabe o que eu estou falando. Muitas vezes eu e você somos surpreendidos com a enfermidade dentro do nosso lar, no nosso meio, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós convivemos. Por ser um homem de posição elevada, possivelmente ele já havia recorrido aos médicos da sua época, não é verdade? No entanto, nada pôde ser feito, ou melhor, ele não teve êxito. Certamente ele fez o que ele podia fazer, mas chega um momento que os recursos humanos se esgotam. É feito muita coisa, mas o resultado não aparece. Louvado seja o nome do Senhor. Eu destaco também que a posição elevada de Jairo não foi suficiente para curar a sua filhinha. Amados, na sociedade em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, quantas pessoas de posição elevada, salários altos, poder aquisitivo alto, podemos dizer da classe social alta, ricos, até riquíssimos, passando por problemas também difíceis que não podem resolver. Eu creio que alguns dariam todo o dinheiro que têm para ver a sua saúde restabelecida ou a saúde dos seus entes queridos. Mas, prosseguindo a narrativa bíblica, podemos imaginar, a Bíblia não coloca isso de uma maneira clara, mas eu posso pensar, entender que Jairo já tinha ouvido falar de Jesus. Eu creio que Jairo já tinha sabido, já tinha chegado ao seu conhecimento das curas, dos milagres que o Senhor Jesus fazia. Porque a fama de Jesus corria toda aquela região. Já falamos um pouco sobre Jairo, agora vamos falar um pouco sobre Jesus. Eu sei que você sabe, mas é bom nós recordarmos. Amém? Amados, a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. Emanuel, aleluia. Deus conosco. E nós cremos no que a palavra do Senhor nos diz. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus foi o único homem perfeito. Aleluia. Nasceu de uma forma sobrenatural. Foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Sim, nasceu como um bebê, cresceu e na sua juventude exerceu o seu ministério. Jesus andava aqui na terra, falava com as pessoas. Jesus curava os doentes, salvava, libertava os oprimidos do diabo. E os evangelhos também declaram que Jesus ensinava nas sinagogas. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 13. A palavra vem assim nos dizer: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Sim, ele ensinava nas sinagogas, mas não apenas nas sinagogas, ele ensinava individualmente, como foi o caso do seu encontro com Nicodemos em João no capítulo 13, você conhece esta passagem? A Bíblia diz que Nicodemos foi a Jesus de noite e ali ele teve a oportunidade de ensinar as verdades espirituais que aquele homem não tinha conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também ensinava coletivamente, a Bíblia vem nos falar no livro de Mateus, o sermão da montanha, onde um grupo de pessoas estavam ali, uma multidão, ouvindo a palavra e sendo ensinado pelo Senhor Jesus, que é o nosso mestre por excelência. Aleluia! Jesus veio em forma humana, ele foi 100% homem, mas também 100% Deus. Ele teve duas naturezas, a humana e a divina.
Sendo 100% homem, ele não pecou. Jesus foi o homem perfeito que Adão não conseguiu ser. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em Lucas capítulo 19, no versículo 10, glória a Jesus, a palavra vem nos dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a missão de Jesus. Destaquei essa, a principal. Aleluia, levar o homem para Deus e resgatar esta comunhão que o homem tinha perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando para Jairo. Jairo sabia que Jesus não era apenas um profeta. Aleluia! A lei, aleluia, os profetas já vinham falando de um Messias que viria, glória, e que resgataria o povo de Israel. Eu creio que naquele momento que ele se ajoelhou, que ele implorou, que ele se prostrou diante do Senhor Jesus, ele estava reconhecendo que Jesus era e é o Messias prometido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu fico maravilhada quando eu falo desse Jesus, me empolgo. Glória a Deus. Mas voltando sobre Jairo, nós podemos destacar algumas coisas que Jairo fez. Sendo um homem de posição elevada, um homem que tinha um lugar naquela sociedade judaica, ele poderia mandar um empregado ir até Jesus, não é verdade? Ele poderia mandar alguém que poderia falar assim, olha, eu vim aqui a mando de Jairo, pedindo para o Senhor ir até comigo à casa dele. Mas Jairo não agiu desta forma. Amados, ele não delegou a outra pessoa o que ele deveria fazer. Ou seja, ele não usou intermediário. Ele também não foi falar com os discípulos, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele foi pessoalmente a Jesus. A aflição era dele, a dor era dele, só ele sabia dimensionar a angústia que estava no seu coração. Queridos, tem coisas que nós não devemos delegar a outra pessoa. Por mais amigo que ela seja, ou até um familiar, ela não vai conseguir expressar em palavras a nossa dor, a nossa necessidade. Jairo entendeu desta forma e ele foi a Jesus. Mas ele não foi de qualquer maneira, não foi com arrogância, não foi com a soberba, não foi se apresentando, ele foi com humildade. Oh, glória! Ele implorou, ele suplicou, ele sabia que só Jesus poderia curar a sua filha e mudar a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Eu destaco uma outra questão. Jairo se expôs publicamente. Olha o texto que nós lemos, meus amados, vem falar que tinha uma multidão. Possivelmente, provavelmente, muitos daquela multidão conheciam Jairo, sabiam que ele era dirigente, chefe da sinagoga. Mas a sua prioridade era a cura da sua filhinha. Queridos, no momento da dor, do desespero, da aflição, precisamos nos expor. Precisamos descer os degraus da humildade, do quebrantamento e não nos importar com a posição social ou com a religiosidade que nós tenhamos. O importante é se chegar a Jesus com o coração cheio de fé. Louvado seja o nome do Senhor, como fez aquele homem, como fez Jairo. Glória a Jesus. Eu destaco também alguns ensinamentos que eu e você precisamos aprender e entender com este relato. Amados, Jairo não ficou paralisado
diante do problema, não esperou a sua filha morrer, mas ele tomou a iniciativa de ir a Jesus. Queridos, quantas pessoas estão passando por adversidades, por problemas, situações terríveis e não se posicionam e não tomam atitude de ir a Jesus. Mas nesta noite eu te convido a ir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Jesus. Eu te convido a ir a Jesus com o coração cheio de fé. Eu te convido a ir a Jesus com o coração quebrantado e contrito, porque a palavra nos diz que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não rejeita. Aleluia! Oh, glória! Eu fico maravilhada. Não fique paralisado. Converse com Jesus em oração. Ele tem uma saída, ele tem uma palavra de vitória para mim e para a sua vida. Conte para ele o seu problema. Qual é a sua realidade? Aleluia! A realidade de Jairo era terrível. A sua filha estava morrendo. Só eu sei a minha realidade. Só você sabe a sua realidade. Por isso, nesta noite, eu te convido a ir a Jesus, abrir o seu coração e falar com o Senhor Jesus. Aleluia! A Bíblia nos diz que uma multidão cercava Jesus, a multidão, aleluia, comprimia, apertava Jesus e dificultava a caminhada até a casa de Jairo. Ah, amados, eu fico pensando na situação de Jairo. A filha doente, morrendo, e uma multidão ali cercando Jesus. E na multidão nós sabemos que não é possível ninguém andar rápido. Não é possível. Mas, além desta multidão, aleluia, que estava caminhando juntamente com Jairo e com o Senhor Jesus, houve uma outra situação. Entrou uma mulher. Uma mulher roubou a cena. Aleluia. Eu e você somos mulheres, né, irmãs? E quantas vezes nós roubamos também a cena. Aleluia. Assim como Jairo tinha necessidade, aquela mulher também tinha. Aleluia. A Bíblia diz que ela ouviu falar, Marcos escrevendo este relato, a palavra nos diz que ela ouviu falar de Jesus. Há 12 anos, aquela mulher sofria de um fluxo de sangue. Era uma hemorragia que estava debilitando aquela mulher. Mas eu creio que ela reuniu forças e pela fé, num ato de bravura, ela foi até o Senhor Jesus. Aleluia. Uma mulher frágil, fisicamente falando, fortalecida pela fé, glória. Pela fé em Jesus, glória a Jesus, encontrou forças para romper a multidão, oh glória. E ela rompeu a multidão e em seu coração, o texto bíblico vem nos dizer que ela disse, tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, serei curada. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz também 12 anos. Aquela mulher, ela sofria daquele mal. Havia gasto todos os seus bens, os seus haveres. E a Bíblia vem nos dizer que ao invés de melhorar, ela só piorava. Mas ela foi até Jesus. Ela foi com fé. Ela foi quebrantada. Eu creio que ela pensou assim, é minha última oportunidade. Amados, não é brincadeira, 12 anos não são 12 dias, não são 12 meses, não são 12 horas. Aleluia. Eu creio que ela pensou assim, é minha última oportunidade, mas eu vou. Glória. Aleluia. Aquela mulher também não ficou paralisada esperando a morte chegar. Não. Ela foi até Jesus. Ela quebrou uma barreira social. Ela, mulher, ela não podia tocar no mestre. Aleluia. Diante da lei judaica, ela estava impura porque ela estava sangrando. Mas ela derrubou com a sua atitude a barreira da religiosidade, a barreira social e foi até Jesus. Oh, glória! Aleluia!
E a Bíblia diz que ela tocou. E quando ela tocou, saiu do Senhor Jesus virtude, ela foi curada. Oh, maravilha! A narrativa bíblica vem nos dizer que Jesus pergunta: quem me tocou? Um dos discípulos diz: mestre, a multidão te aperta e te comprime e tu perguntas quem me tocou? Aleluia! Jesus falou: alguém me tocou porque eu sei que de mim saiu virtude. Glória a Jesus. A Bíblia vem nos dizer que aquela mulher tremendo, oh maravilha, não podendo mais ocultar-se, se declarou publicamente. Ela fez como Jairo. Olha que lindo. Também se expôs. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus falou: ser curada. Vai. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Maravilha. Ela foi curada fisicamente e espiritualmente. Ela foi salva pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jairo estava ali vendo aquela situação. E Jesus ainda não tinha chegado à casa dele, mas a maravilha ele presenciou, glória. Eu fico pensando, Jairo, ele deve ter pensado assim: essa mulher foi curada. Eu ouvi esse relato e a minha filha está lá quase morrendo. Queridos, para Jairo era importante a cura da sua filha, sim, claro, mas para aquela mulher também era. E para Jesus, os dois eram importantes. Glória a Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. Maravilha! Louvado seja o nome santo do Senhor. E é interessante que o versículo 49 que nós lemos, quando Jesus ainda estava falando com aquela mulher, chegou alguém da casa de Jairo, louvado seja o nome do Senhor, e falou: não incomodes mais o mestre, não importunes mais, não perturbes, a sua filha morreu. Olha que palavra terrível. Em outras palavras, não adianta mais, tudo acabou para você, Jairo. É o fim. Mas eles pensavam que Jesus não podia ressuscitar, apenas curar. Na verdade, eles não conheciam o poder, aleluia, pleno, total do Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu fico pensando o que se passou rapidamente na mente de Jairo. Coisas do tipo assim: não adiantou nada eu ter me exposto publicamente, minha filha morreu. Ou, por que eu estou passando por isso? Onde foi que eu errei? Amados, eu fico pensando que ele pensou desta forma. Porém, enquanto aquela pessoa chegava e dava essa má notícia para Jairo, o Senhor Jesus, ouvindo aquela fala, ele disse para Jairo: aleluia, não temas, crê somente e será salva. Jesus interrompeu aquela fala de derrota e deu a fala de vitória, glória. Jesus fortaleceu a fé de Jairo quando deu esta palavra: não tenha medo. Em outras palavras, não é o fim. Ainda há esperança. Aleluia. Jesus, ele mudou totalmente o discurso daquele homem que chegou para falar quando ele disse para Jairo: não tenha medo. Em outras palavras, continue crendo. Glória a Jesus. Não é o fim. Quem sabe você também está passando por uma situação difícil dentro e fora da sua casa e você acha que não tem mais jeito. A situação está terrível, os problemas acontecendo, aumentando, piorando.
Mas nesta noite, o Senhor Jesus tem uma palavra de vitória para mim e para você. Não tenha medo, creia somente. Quando Jairo ficou pensando assim, por que eu estou passando por isso? Quem sabe também você está pensando, por que eu estou passando por isso? Eu sou cristão, eu sou cristã. O que está acontecendo? Onde foi que eu errei? Amados, a palavra vem nos dizer lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 45, diz assim a palavra de Deus: porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Eu quero te dizer que o que acontece na vida do não crente pode acontecer na vida do crente. Pode acontecer a doença, pode acontecer o desemprego, pode acontecer o luto, pode acontecer a tristeza. A diferença é que não passamos sozinhos. Oh, glória! Aleluia! Vem a dor, Jesus está conosco. Vem o luto, Jesus está conosco. Vem o desemprego, Jesus está conosco. Ainda que venha o desemprego e venha a escassez, o salmista nos diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, amados, a história de Jairo não terminou com a fala daquele homem, daquela pessoa. Não acabou a história de Jairo ali. Oh, maravilha! Glória, glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia, aleluia, ela vem nos dizer que Jesus chegou à casa de Jairo. Entrou com Pedro, Tiago e João. E Jesus não permitiu que mais ninguém entrasse. Louvado seja o nome santo do Senhor. O cenário era de choro, era de tristeza, era de dor, era de luto. Segundo os estudiosos, no Oriente, era costume nos velórios ter as chamadas carpideiras. Eram mulheres que eram pagas, eram profissionais que estavam ali para chorar. Choravam profissionalmente. Havia também os flautistas que tocavam naquele velório, naquele cerimonial fúnebre. E Mateus vem nos falar, quando ele escreve esse relato, que tinham flautistas na casa de Jairo. Amados, este foi o cenário que Jairo encontrou na sua casa. Este foi o cenário que ele encontrou na sua casa. Eu fico imaginando a situação de Jairo. Ouviu que a filha estava morta e agora chega na sua casa e encontra aquele cenário. Ele poderia estar pensando assim: olha, Jesus chegou tarde demais, não deu tempo, minha filha já está morta, olha as pessoas chorando ali. Mas Jesus tinha falado para ele, lembra? Não temas, crê somente. Glória a Jesus. Jesus viu as pessoas chorando, pranteando, naturalmente se lamentando, mas Jesus falou para elas que a menina não estava morta. As pessoas riram. Parecia que Jesus estava falando uma coisa absurda. Inclusive, como assim está dormindo, não está morta? E Lucas era médico, vamos nos lembrar disso. Mas Jesus sabia o que ele estava falando.
Lembram que nós falamos no início que Jesus foi 100% homem e 100% Deus? Na sua divindade, aleluia, ele sabia o que ia acontecer. Jairo não sabia, a mãe da menina, por certo, não sabia, mas Jesus sabia. Ô glória! Quem sabe você também está passando por um problema terrível, está aflito, está aflita. Não esqueça o que a palavra vem nos dizer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus falou. Eu venci o mundo. Ô glória! Havia choro naquela casa? Sim, havia. Havia pranto, havia luto, havia incerteza, havia dor. Uma menina de apenas 12 anos estava morta. Mas Jesus não chegou atrasado. Queridos, ele não chega atrasado. A sua hora é perfeita, a sua vontade é linda. Ele chegou na hora certa, no momento exato do milagre acontecer. Na minha e na tua vida, Jesus também não está atrasado. Não. A Bíblia vem nos dizer que Jesus, aleluia, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele tem suas formas de agir, de trabalhar, de nos envolver e de nos dar vitória. Voltando para Jairo, o milagre chegou à casa de Jairo. A Bíblia vem nos dizer, aleluia, que Jesus tomou aquela menina pela sua mão e disse: menina, levanta-te. Me parece que em Marcos ou Mateus, se não me falha a memória, diz Talita cumi, que significa dizer: menina, te digo, levanta-te. Ô glória! Ele, como Deus, 100% Deus, ele tinha autoridade sobre a morte, ele venceu a morte. Ô glória! A morte física não é barreira para o agir do Senhor Jesus. Ô maravilha! A Bíblia diz que o Espírito voltou imediatamente àquele corpo e a menina se levantou. Oh, glória! Ela se levantou. Jesus mandou que dessem algo para ela comer. E a Bíblia diz que todos ficaram maravilhados. Quem estava com Jesus naquele momento? Pedro, Tiago, João, o pai chamado Jairo e a mãe da menina, que a Bíblia não menciona o nome, mas a Bíblia diz que a mãe estava junto. Os incrédulos, aqueles que riram, os zombadores, os curiosos, não tiveram o privilégio de ver a ressurreição daquela menina. Lembram que no início o pedido de Jairo era para a cura, ô glória. Mas Jesus ressuscitou. Queridos, não há diferença para Jesus. Ele cura câncer, ele cura AIDS, ele cura qualquer enfermidade. Ele também faz ressuscitar, se assim for a sua vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu imagino a alegria de Jairo, a felicidade. Eu imagino ele dando glória, aleluia, chorando, não de tristeza, mas agora de felicidade, impactado pelo poder de Deus. A mulher do fluxo de sangue foi curada e salva. Jairo viu aquele episódio. A filha de Jairo, ela ressuscitou para a glória de Deus. Esse Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, esse Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, ele continua